Nós estamos na comunidade de Gameleira do Dida, zona rural do município de Campo Formoso. Aqui, a localidade completamente se transformou desde o último dia 15 de dezembro. O garotinho Pedro, 6 anos, sumiu misteriosamente. Estamos aqui, vamos tentar desvendar esse mistério, que tem a falar os familiares, amigos e a própria população. Os senhores vão acompanhar também entrevistas com o delegado de polícia e o major Gil Santana, 54ª CIPM, Polícia Militar, foi a primeira a iniciar as buscas. A partir de agora, aqui no JR Notícias. Sempre foi um lugar livre, né, de deixar as crianças, e hoje em dia a gente fica preocupado. Parece que nosso lugar aqui está de luto, em pensar naquela criancinha. Como é que era o Pedro aqui todos os dias? O Pedro aparentava ser uma criança totalmente tranquila. Ele brincava muito com a minha filha, com outros. Assim, o Pedro ele não era uma criança de estar dentro da casa da gente. Às vezes a gente até chamava e ele não entrava. O Pedro era uma criança que gostava de brincar sempre na porta. Brincava com minha filha, brincava com outros coleguinhas. E assim, é uma coisa que a gente não sabe nem explicar. Nesse dia a gente não viu nada estranho. Foi uma coisa assim, de repente. E aí tá todo mundo assim, chocado. Ninguém vai mais confiar de deixar os filhos brincando na porta. A senhora está com medo agora de, inclusive, deixar a filha da senhora brincar na porta? Assim, a gente não fica bem com medo, porque a gente mantém sempre o cuidado, mas a gente fica meio que assim, não confia totalmente, né? É diferente do que aconteceu a partir de sexta. Vai ser diferente, né? Os relatos das outras mães é que vão ficar todo mundo assustado. A gente não sabe o que de fato aconteceu. E a senhora está assustada? Estamos todo mundo assustado, todo mundo com medo, né? O que a senhora acha que aconteceu com o Pedro? Eu não sei, a gente pensa tanta coisa, eu não sei, assim, pensar uma coisa assim, dizer foi isso, porque a gente imagina tanta coisa. Aí é uma coisa que a gente não viu, não tem pista, não tem nada, vestígios de nada. Agora, é muito estranho, né, se sumisse assim, de uma hora para outra. Muito estranho, todo mundo tá achando estranho, muito estranho. A senhora acredita que o Pedro ainda volte para cá? Eu acredito, porque assim, eu confio muito em Deus, sabe? Eu sei que Deus está acima de todas as coisas e eu tenho fé em Deus que ele vai voltar. Eu tenho fé em Deus, em nome de Jesus ele vai voltar. A lembrança que a senhora tem do Pedro aqui, já que a senhora mora bem pertinho dele? Lembranças boas. Ele chamava o meu esposo, ele pedia, eu posso brincar com a sua filha? E a gente deixava. Era uma criança tão carinhosa, era um amor de pessoa, tanto que todo mundo tá assim, a gente tá pedindo oração, a gente tá indo pra igreja, e a gente, na igreja, é só choro, é só lamento, sabe? E assim, a gente tá esperando uma resposta em Deus, porque Deus pode todas as coisas. Tá fazendo falta o Pedro? Muita falta, muita falta. E eu sempre peço, meu Deus, manda o Pedro, sim, porque a gente não sabe como ele vai aparecer, mas a gente quer ele com vida, né? Saudável. Como ele era, um menino animado, um menino inteligente. Todo mundo amava o Pedro. Sorveteria Princesas. Esse era o lugar preferido do Pedro. Ele gostava de vir aqui, pedia à família para vir aqui. Ficava sentado exatamente nessa mesa, tomando sorvete. Aqui, ao nosso lado, está a professora do Pedro, que é proprietária também da sorveteria. Pedro adorava vir aqui, né? No dia da foto que o Pedro esteve aqui, foi um motivo dele fazer uma atividade extra classe. Ele foi mudado de turma
Ele estudava pela manhã e passou a estudar à tarde. Eu precisava fazer a diagnose com ele. A professora dele, atual, tentou algumas vezes e não conseguiu. Então, eu pedi autorização da secretaria da escola para trazer ele aqui, para ele fazer a atividade dele. E nisso eu trouxe ele, sentei ele, dei a atividade e um sorvete, né? E ele ficou fazendo a atividade, depois tomou o sorvete e a gente retornou para a escola. Aí eu registrei com fotos, porque toda diagnose a gente registra, né? Com foto. Aí ficou registrada aquela foto dele. Aquele foi o último momento que a senhora teve com Pedro? Sim, pessoalmente, assim, para estar com ele foi a última vez. Eu vejo ele na rua, próximo à casa dele, ou passando, né? Mas para me ter contato com ele, conversar com ele, foi aquele dia. Como era o Pedro? O Pedro, ele é um menino que a mãe trazia para a escola, deixava ele lá, a gente fazia a rotina, ele participava da rotina, das aulas, porém, ele é um menino, assim, que gostava muito de brincar, de correr. E essa era a rotina do Pedro dentro da sala de aula. O que a senhora acha que tem acontecido com o Pedro? No momento, a gente não pode nem achar, né? Porque é muito complicada a situação. A gente só pede a Deus para que dê logo essa resposta a gente, né? Está todo mundo apreensivo. A senhora acredita que ainda vai ver o Pedro entrando aqui nessa sorveteria para tomar o sorvete onde ele tanto gostava de ficar? É minha esperança, né? A esperança, acho que de todos da comunidade, é que a gente consiga retornar com ele às nossas atividades. Quando retornar o ano letivo, ele também esteja participando da escola. Mudou muita coisa aqui em Gameleira depois do desaparecimento do Pedro? Sim, a gente que tem criança, né? Eu tenho criança quase na idade dele, minha filha é um ano mais velha do que ele. Então, assim, a gente fica apreensivo de deixar eles brincando na rua, porque a gente não sabe o que foi que aconteceu com o Pedro. A comunidade está assustada. A comunidade toda assustada. Essa é a residência que o Pedro mora e essa é a tia do Pedro. E ela vai contar pra gente agora de tarde como na realidade tudo aconteceu desde a sexta-feira do último dia 15 de dezembro. A senhora é tia do Pedro, não é isso? Isso, sou a tia do Pedro, sou a Jaciene. Aconteceu assim, que ele estava brincando aqui na porta e a gente só viu até 2 horas da tarde. Às 2 horas da tarde a gente não sabe o que foi que aconteceu. A gente procurou e a gente não encontrou, então a gente está procurando ainda. Estamos pedindo a Deus que ele dê uma luz para a gente encontrar o Pedro, porque até o momento a gente não está encontrando. O Pedro já tinha desaparecido em alguma outra oportunidade? Não, senhor, ele é um menino que ele não é de estar brincando na rua, ele só é de brincar aqui mesmo na porta. Então, até o momento, a gente não sabe o que foi que aconteceu com o Pedro. Ele estava aqui 2 horas, veio para aqui para a porta para brincar e sumiu. Ele estava brincando aqui, ele gosta muito de trator. Muito de trator, ele estava brincando aqui na porta com os brinquedinhos dele e daqui a gente não sabe o que foi que aconteceu. Se alguém passou e pegou, se a gente está sem resposta para dar no momento. Aqui na vizinhança, ninguém sabe de nada, ninguém viu nada. Se sabe, ninguém diz, né? Mas até o momento a gente não está sabendo de nada. E quando deu 6 horas da tarde, todo mundo já ficou preocupado, porque ele não é de ficar na rua, é de ficar aqui na porta e voltar para casa, né? Certo. Ele é só de brincar daqui até ali a casa de meu pai. Ele não é de sair. Porque também ele tem medo. Todo carro que passa, ele já corre para dentro de casa. Quando passa carro aqui, ele se assusta e já entra aqui para casa. Ele não é um menino de estar na rua. Ele é um menino de ficar só brincando aqui. Então, até esse momento, a gente não sabe dizer onde é que o Pedro anda. O que a senhora acha que tem acontecido com o Pedro? Eu não sei dizer, Eu não sei dizer que a gente está agoniada. A gente não sabe dizer até o momento onde é que o Pedro está. A gente está procurando e está pedindo a Deus para ele dar uma luz para a gente encontrar o Pedro. O pessoal da polícia já esteve aqui, já falou com vocês? Já teve aqui vários carros de polícia, já conversou. A gente botou, em primeiro lugar, batemos na mão de Deus. Em segundo, dos policiais. Mas até agora a gente não está tendo resposta do Pedro. Procuraram aqui na vizinhança, falaram com os vizinhos. O que eles falam? Já assim, a gente já procurou todos. É tanto que a comunidade toda está ao nosso lado, procurando Pedro, e nós não encontramos. Aí a gente botou nas mãos de Deus
que ele desse uma luz para encontrar o Pedro. É isso que nós estamos esperando. Vocês foram na mata fechada, na serra, tentar localizar o Pedro? Nada. A gente foi da sexta-feira, a gente ficou até 1h, 1h30 da manhã, por os matos, a gente não encontrou. Você acha que ele pode estar perdido aí na Caatinga? Olha, isso eu não sei, porque a gente não sabe. Então isso eu não sei. A gente está perguntando, onde é que esse menino anda, porque a gente não encontrou ainda. Hoje está com 9 dias e a gente não sabe o resultado do Pedro. Como é que está sendo a vida de vocês depois desse desaparecimento do Pedro aí? Não está sendo fácil, não. Não está sendo fácil. A gente não dorme, a gente não come. A gente está vivendo pelos milagres de Deus. Porque Deus, Ele é Deus. Ele é tudo para a gente, né? Então a gente está assim. As pessoas aqui estão com medo depois do que aconteceu, desse desaparecimento misterioso do Pedro? Assim, fica. Porque nunca foi de acontecer. Nunca foi de acontecer. Então todo mundo fica com medo. Só que todo mundo está ajudando. É um medo que está ajudando a gente. A mãe do Pedro não está podendo falar, né? Ela tem sido medicada todo dia, desde o dia que ele desapareceu? Tá sim, todos os dias a gente dá o remédio dela. Ontem mesmo ela deu uma crise muito forte, a gente deu outros remédios. Aí tá assim, a gente botou agora nas mãos de Deus. Como é que você espera rever o Pedro? Vivo. Eu espero ver o meu sobrinho vivo. É tanto que a gente pede a Deus, Senhor, dê uma luz ao Pedro, que ele venha vivo. A senhora tem esperança em ver o Pedro? Tenho sim, eu tenho muita esperança de ver meu sobrinho vivo. Todos os dias a gente pede a Deus de ver ele vivo. Assim, eu tenho aquela fé em Deus que ele vai aparecer vivo. Enquanto o Pedro não voltar, a vida de vocês não volta mais ao normal, né? De jeito maneiro. Eu tenho tanto medo de chegar um tempo que o Pedro não aparecer, que eu tenho medo da minha mãe, que tem problema, de meu pai e principalmente da mãe dele, que já tem esses problemas. E todo mundo sofrendo. Todo mundo sofrendo. Todo mundo sofrendo. Esse quarto simboliza um momento de dor e também de esperança. Na cama em que Pedro dormia, tem até uma bolsa com as roupas do Pedro. E aí eu vou conversar com a tia, exatamente, é nesse quarto que o Pedro dormia? É verdade, é nesse quarto que o Pedro dormia. É tanto que a mãe dele nunca deixou a gente arrumar o quarto, com a esperança dele voltar. E o quarto está do mesmo jeito. O quarto está do mesmo jeito que o Pedro saiu na sexta-feira para brincar aqui na porta e não voltou mais. Isso, que a mãe dele não deixa arrumar, porque disse que ele vai chegar e quer que fique do mesmo jeito que ele deixou. E essas roupinhas do Pedro aqui nessa bolsa, elas estão dentro da bolsa por quê? Porque a gente estava com esperança e estamos com esperança dele voltar. Quando voltar, a gente pegar ele e ir até Campo Formoso para o médico Aí com já ele. botar as roupinhas dele. Aí eu já arrumei as minhas roupas e a do Pedro para a gente ir até Campo Formoso com ele. Quando a senhora entra aqui nesse quarto onde o Pedro dormia, que saudade que dá? O que passa aqui na cabeça da senhora? É muito grande. É tanto que é difícil a gente entrar aqui dentro, para a gente não estar só lembrando. É tanto que a mãe dele não queria dormir aqui dentro do quarto. Porque ela disse que toda hora que entra no quarto, escuta o Pedro chamando mamãe. E aquilo dói, tanto para ela como para a gente que somos da família. Qual a lembrança assim mais recente que você tem do Pedro? Eles pediram sorvete. Toda hora ele disse, tia, vamos ali tomar um sorvete. É tanto que a professora dele levou ele para tomar sorvete lá da escolinha dele. É o que ele gostava, né? É o que ele gostava. Voltar aqui nesse quarto onde o Pedro dormia é muito difícil. É muito doloroso a gente entrar aqui, porque ele pulava aqui, ele brincava com a mãe dele, e a gente vê só a mãe dele deitadinha e nada de Pedro.